O professor da academia que te passa dieta, ou aquele coach que te diagnostica com depressão, ou até mesmo aquele estudante de direito que te presta uma consultoria, isso é exercício ilegal da profissão, é crime. Então fique ligado até o final do vídeo para ver se você se enquadra nessa situação. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Bom, o tema hoje não é trabalho ilegal, como uma alma iluminada que trabalha comigo achou que era. A Tainá, que monta a pauta comigo, pesquisou sobre trabalho e fez uma pauta toda em prostituição e tráfico. Eu falei, Tainá, você acha que eu no canal de direito vou falar se a prostituta tem adicional de insalubridade, adicional noturno, ou se o tesoureiro lá da boca tem algum direito de contador? Agora sim! Vai ganhar, chefe, vai ganhar, hein? Bom, é a Tainá, né? Paulo, sobe a fotinho da nossa amiga querida. O exercício ilegal da profissão é uma pessoa que diz ser ou omite ser algo que ela não é. Profissão é uma atividade regulamentada em lei que necessariamente precisa de uma formação, um curso e uma habilitação, que é o cadastro no conselho. Por exemplo, o médico tem o CRM, o advogado tem a OAB, o engenheiro tem o CREA. É o CREA, né? E isso torna-se crime quando você oferece um risco para a sociedade em dizer que você tem a qualificação para tratar certa situação que na verdade você não tem. E crime mesmo do Código Penal, essa pessoa finge ser médico, dentista e farmacêutico, que atinge diretamente a saúde da pessoa. Ela está prevista no artigo 282 do Código Penal e tem uma pena de 6 meses a 2 anos e multa se ele teve lucro com aquela atitude. Para as demais profissões, está prevista na Lei de Contravenções Penais, que é como se fosse um Código Penal de crimes leves, que é no caso do engenheiro, do professor de educação física, da nutricionista e demais profissões. O que está previsto no artigo 47 da lei e tem a pena de 15 dias a 3 meses ou multa. E como eu disse no começo, se a pessoa omite, ela dá a entender, mas ela não declara, é o bacharel de direito, o estudante de direito que dá uma consultoria e não é habilitado na ordem, ele também tem a previsão no artigo 13 do Código Penal de que quem omite sofre a mesma pena de quem efetivamente age e fala. E essa é uma ação, como é importante para a sociedade, ela é pública incondicionada. A vítima, o paciente que descobre isso, o cliente, ele não precisa entrar com uma ação penal. Uma vez que faça a denúncia, o inquérito policial se desenrola e o próprio Ministério Público move a ação contra a pessoa. É semelhante ao caso de assédio moral e sexual, que a gente tem um vídeo sobre isso, explicando certinho a diferença de uma ação condicionada e incondicionada. E uma exceção para o caso desse exercício ilegal é a urgência, porque tem cidades do interior do nosso Brasil que são pouco desenvolvidas ou por algum outro motivo que não tem aquele profissional específico da área. É o caso das parteiras do interior. As parteiras normalmente elas precisam ter um cadastro no Ministério da Saúde para exercer essa atividade. E no interior não tem isso. É a pessoa que tá lá perto, na urgência, a mulher, a história bolsa, ela tem que parir, quem tá lá vira parteira e ela não tá fazendo exercício irregular. A mesma coisa os pais que medicam o filho em casa de remédio que não precise de receita. Em regra, é o médico que tem que medicar uma pessoa doente. Mas no caso da urgência, esse exercício que seria ilegal não se enquadra como crime. E tem uma confusão em cima da famosa falsidade ideológica, que ela também pode ocorrer. A diferença é que a falsidade ideológica ela está prevista no Código Penal. Ou seja, no exemplo que eu dei do estudante de direito que presta consultoria, se ele não fala nada, se ele está prestando consultoria, ele está no exercício ilegal da profissão. Ele não é um advogado habilitado para dar aquele atendimento ao cliente. Agora, se ele assina algum papel público ou particular dizendo que ele é advogado, ou o que é muito comum de inventar um número de OAB, ele está cometendo falsidade ideológica, porque torna-se crime previsto no Código Penal e não só na contravenção penal, a partir do momento que você dá publicidade para aquele ato. Você piora tudo em colocar no papel aquilo que você está fazendo. E isso está previsto no artigo 299
9 do Código Penal, que prevê a multa de 1 a 3 anos se o instrumento for particular, uma procuração, ou se é de 1 a 5 anos se for público. Tem advogado que vai tirar o amigo na delegacia lá da cadeia e se identifica como advogado, dá qualquer número da ordem e ele assina o BO, o inquérito, a documentação que tá no inquérito. Isso é do instrumento público. É de 1 a 5 anos mais multa. Então prestem atenção naquilo que vocês estão fazendo. Tem muito professor de educação física ou até gente da área fitness que fica publicando dietas, que manda você comer batata com ovo, mas eles não são nutricionistas. Uma pessoa habilitada precisa estudar o seu corpo, a sua saúde, personalizar a dieta para você. Assim como o coach. O coach, as pessoas que dão palestras motivacionais, elas podem dar com base em conceitos gerais, na experiência própria, motivacionando as pessoas. Não. Mas elas não podem diagnosticar, elas não podem falar assim, olha, você não vai pra frente porque você tem um distúrbio, um complexo de inferioridade. Isso daí é um psicólogo que faz. Então, essa modinha de ter vários coaches é bem delicado, tem que tomar cuidado. E esse tema que é tanto aclamado foi sugestão do Ronaldo Aragão, que é o nosso seguidor, que perguntou até 2 detalhes. Se é um crime afiançável. Porque crimes inafiançáveis são hediondos, que geralmente é contra a vida, contra a ordem pública. E perguntou se depois que ele é condenado, ele pode vir a ser aquilo que ele fingiu ser. Ou seja, se o suposto advogado que foi condenado, mais pra frente passa na ordem, ele pode entrar. Pode sim, porque o fato gerador do crime, ele já respondeu e ele de fato se habilitou a ser. É diferente nos Estados Unidos, que a gente vê nos seriados aí, que perde a licença e nunca mais pode advogar no estado. His path, the reasonable inference of agency on behalf of the plaintiff and the nature of the damages themselves. Isso daí o Conselho de Ética bloqueou. E pode acontecer no Brasil também, se a OAB ou o Conselho de Médicos, Conselho de Fisioterapeutas, de Arquitetos, eles preverem esse tipo de vedação, o que não acontece hoje. Portanto, se você tem alguma dúvida, alguma situação bizarra pelo qual você já passou, deixe nos comentários. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até semana que vem.